Quanto custa ser pai de um autista? Fala, meus queridos mamães e papais, titios e titias, aqui quem vos fala é Renan Pereira, seu amigo, criador e idealizador do canal Meu Mundo Azul. E hoje, nesse ambiente diferente, um dia de sol aqui onde eu moro, na área de lazer do prédio, trouxe a Bia, tá lá atrás na piscina se divertindo, daqui a pouco eu vou com ela lá. Resolvi gravar esse vídeo em um ambiente diferente para falar para vocês a respeito desse assunto tão importante. Se você já é pai ou parente de alguém que tem uma pessoa especial em sua família, não só autista, você sabe mais ou menos quanto custa ser um pai de uma criança especial no Brasil, principalmente uma criança autista. Nesse vídeo eu trarei clareza às pessoas que não entendem do assunto e aquelas pessoas que vivem, sofrem na pele a respeito desse assunto, que é a respeito de custear tudo que se faz necessário para ajudar os nossos filhos especiais e, no nosso caso, as crianças autistas. Nós vivemos em um país onde o modelo de governo é a República Federativa, onde nós, os contribuintes, pagamos nossos impostos e o governo federal deveria cuidar da população, revertendo parte desse dinheiro em saúde, educação, lazer e tantas outras coisas. Mas a verdade é que a maioria desse dinheiro é gasto com pagamento de dívidas e juros para investidores e coisas desse tipo. Sendo assim, parte desse dinheiro que deveria voltar para dar uma vida digna para as pessoas em relação à saúde, educação, segurança, essa parte fica prejudicada muitas vezes pela má administração e pela falta de gestão desses recursos. E aí a parte do capitalismo aproveita dessa situação, e eu não sou nada contra as pessoas ganharem dinheiro, mas tentam suprir essa lacuna deixada pelo Estado. E aí eu vou me ater nesse vídeo aqui em relação à lacuna deixada na parte da saúde. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o card aqui. Esse vídeo fala a respeito de um projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal, que se refere à assistência integral de pessoas enquadradas no transtorno do espectro autista. Com essa lacuna, a qual citei atrás, deixada pelo governo, clínicas particulares, terapeutas, médicos, de certa forma, se especializaram por ser um nicho bastante procurado, né? Nós temos mais de 2 milhões de crianças, de pessoas autistas no Brasil, que se conta, né? Mas deve ser muito mais. Por essa especialidade e a dificuldade de entendimento de muitas pessoas, isso se tornou muito caro, né? Esses tratamentos, essas terapias. E nós sabemos que a maioria da nossa população é população carente. E o autismo não escolhe classe social, né? Ele vem em todas as classes. Mas você imagina aquela pessoa que é carente, né? Que vive aí com um salário mínimo, eu não sei como consegue viver, sinceramente. Como é que vai cuidar de um filho autista ou com outra síndrome qualquer? Tudo no país é extremamente caro, e principalmente agora com essa crise que o país entrou. Não vou entrar aqui no mérito do que tem causado isso ou de quem tem causado isso, mas estamos vivendo um retorno acelerado da inflação. Então você imagina um pai de família que ganha aí R$2.000, e essa não é a média do brasileiro, é menor. Como que vai pagar as terapias caríssimas aí desse sistema particular de saúde? Quando um pai e uma mãe tem a notícia de que seu filho é autista, a primeira coisa que ele pergunta é: o que eu posso fazer para ajudar meu filho? E aí a primeira tristeza que tem é saber que o órgão que deveria suportar as famílias nesse momento, que é o sistema de saúde público, né, o SUS, e aí não é culpa da instituição SUS, mas sim da política que implementa e direciona o dinheiro para suportar o SUS. E aí a grande tristeza que os pais têm nesse primeiro momento, além da notícia, né, que o filho é autista, e na maioria das vezes o pai e a mãe não sabem nem o que é isso. E aí, se esse vídeo te ajudou até aqui, eu queria pedir que você se inscrevesse aí no canal, deixasse o seu like e clicasse no sininho para que você receba aí os próximos vídeos. Ajuda bastante esse engajamento para o canal crescer e atingir mais pessoas, e para minha motivação pessoal, se você assim achar que eu a mereço. E eu, quando tive essa notícia, graças a Deus eu tinha um emprego bom na época, e eu tive condições de poder pagar os médicos, as terapias da minha filha, né? Confesso que muitas vezes foi difícil de pagar, né? Tivemos que abrir mão de outras coisas da nossa vida, né, para poder pagar.
E o pior disso é que nós já pagamos impostos altos, né, de imposto de renda. Cada alimento que você compra aí, gasolina você consome, você paga um valor exorbitante de imposto. Isso deveria ser suficiente para que nós fôssemos assistidos nessas áreas que citamos, principalmente na saúde. Então, no Brasil hoje, se você não tem um plano de saúde, infelizmente você está lascado. Mas no caso de crianças autistas é pior, porque nem todo plano de saúde cobre as terapias e os médicos, né? E quando os médicos são inseridos nesse plano, aqueles que escolhem, muitas vezes são médicos com pouca experiência, né? E aí o diagnóstico fica difícil de ser dado, as terapias não são adequadas, por aí vira esse ciclo, né? Aqueles que não conhecem o autismo, eu deixo aqui os principais médicos e tipos de profissionais da área da saúde que uma criança, ao ser diagnosticada autista, precisa passar por eles. O primeiro dele, geralmente, é um pediatra. Você vai no pediatra, você desconfia ali, esse menino não tá falando, ele tá estranho. Quando eu vou amamentar, ele não fica olhando para mim, a mãe diz, né? Ele fica meio disperso assim no olhar. Aquelas coisas que a gente fala em outros vídeos aí, eu vou deixar no card aqui, em algum dos meus vídeos que fala a respeito disso, para você ver e entender do que eu estou falando. Então, o primeiro médico é lá o pediatra. O pediatra é mais comum no sistema único de saúde, né? Mas você vai lá, beleza, o pediatra fala, não, nada não, vamos esperar, não sei o quê. E aí esse tempo vai passando e a criança vai dando outros sinais, geralmente a mãe é que percebe mais do que o pai. E aí você fala, poxa, eu preciso levar esse menino num outro médico, num outro pediatra. Ou a outra opção é um psicólogo, um psiquiatra, né? Se você for fazer um neuropediatra barato, eu vou botar para baixo, tá? E bom, você vai gastar R$500, vou colocar para baixo. Geralmente é 700, tá? E aí você já num mês desembolsa aí R$700. E aí após aí uns 40 dias ele marca o retorno, você vai desembolsar toda vez esse valor que você for lá. E aí, depois dessa segunda consulta, se ele falar que seu filho precisa de uma assistência especializada, aí o próximo passo vai ser naturalmente as fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos, né? E aí você vai pagar, quando você for pagar pouquinho, você vai pagar por terapia R$150. Então vamos fazer a conta aí, R$500 de neuropediatra ou de um psiquiatra, psicólogo, ou mais 150 de terapia. E aí se você for fazer o que precisa, no mínimo serão 2 terapias por semana, então R$300 por semana. Até aqui nós já gastamos esse valor, mas geralmente não para por aí. Você precisa de uma terapeuta ocupacional, as famosas TOs ou os TOs, que vai ajudar o seu filho nas relações de comportamento, né? A fonoaudiologia ajuda na fala e as terapias ocupacionais ajudam nas questões sensoriais, de percepção, propriocepção. E também você vai inserir aí no seu orçamento mais R$150, R$200 por terapias ocupacionais. Estou falando da minha experiência, tá? Quando nós entramos com um diagnóstico realmente de autismo, e aí nós fizemos as intervenções e foram intensivas. Minha filha fazia aí por semana, 4 vezes por semana, às vezes ali 2 vezes por dia, né? Então, dá pra você fazer a contazinha aí. Eu me lembro que teve um ano lá que eu gastei R$30 mil só de terapias. Eu gastaria até mais se precisasse, se eu tivesse condições, né? Mas então, com essas terapias, se você fizer uma TO uma vez por semana, bota aí mais R$150, já somamos um valor de esse valor realmente. Mas sabemos que não para por aí, e aí quando seu filho cresce um pouquinho mais, ele começa a ter dificuldades pedagógicas, na escrita fina, para aprender a escrever. E se você for pagar uma pedagoga, vamos colocar baratinho aí, mais uns 150, R$100, e aí nós chegamos a esse montante de gastos. E aí, surpreso com o valor? Realmente é uma coisa assim que surpreende quando você não está envolvido nesse contexto. Resumindo, pessoal, uma pessoa que trabalha com o salário assalariado na média do Brasil, ela não consegue pagar essas terapias, né? Uma pessoa aí, para conseguir bancar isso tudo, ela tem que ganhar, para ter uma vida decente, acima de R$10 mil aí, no mínimo, né? E ter a sua casa própria, etc. Então,
as condições dos pais e de filhos autistas é uma condição muito complicada. Por isso que nós, que temos crianças especiais, nós somos parentes, nós temos que ficar muito ligados em quem nós elegemos para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes da República. Se o cara é um cara que não tem um perfil social, se ele não é um cara que se importa com as condições das pessoas mais pobres, não é uma pessoa bacana para você estar colocando para te representar lá. Ele não vai olhar por você, né? Eu botei aqui no Espírito Santo, eu deixei no meu vídeo passado, um senador chamado Fabiano Contarato. Muitas pessoas não gostam, eu falo lá nesse vídeo, porque ele é declarado um cara de esquerda, homossexual, essas coisas aí que o preconceito que permeia a sociedade enfatizam, né? Mas ele é uma pessoa que é voltado para essa área social. Ele foi relator da última lei, do projeto de lei 169, no vídeo que eu deixei aí no card eu falo disso, que trabalha na assistência, né, para que o SUS possa realmente suportar os pais de forma integral com todos esses custos e gastos aí que eu citei. E outro gasto que eu não citei aqui são remédios, né? Tem crianças autistas que precisam de remédios para dormir, remédios para tratar a ansiedade, para diminuir o nervosismo, remédios até à base de canabidiol, né, que é a essência da maconha lá. E isso não é fácil de conseguir, né? Quando tem que entrar na justiça às vezes para conseguir isso. E a justiça é muito lenta no nosso país, né? É um ciclo, uma roda gigante muito difícil de ser girada. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, indique aí para quem precisa ouvir, para quem precisa se conscientizar, para que nós possamos ter uma sociedade cada dia mais consciente das questões que envolvem os mais carentes, principalmente, para que possamos parar de olhar um pouco mais para o nosso umbigo, né, e olhar ao nosso redor e tentarmos ser um ser humano melhor, ajudando o nosso próximo. Aproveitando agora, continuo aproveitando o meu final de semana aqui. Após a gravação desse vídeo, eu vou curtir aqui com a minha filha nessa piscina maravilhosa, esse dia abençoado. Um beijo aí, pessoal, fiquem com Deus. Dá tchau, Bibi. Tchau.